Marcos capítulo de número 10, verso 42 a verso de número 45. A palavra do Senhor nos diz assim: mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Verso 45, mesmo com versões diferentes, vamos ler juntos? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você pode se assentar, nós já oramos. Nós temos ministrado uma série intitulada Discípulos, Ser e Fazer. Ser discípulo e fazer discípulo. Para mim tem sido de grande edificação cada uma dessas ministrações, visto que nos ajuda nesse tempo em que nós estamos vivendo a quebrar toda a capa de religiosidade. Porque muitas pessoas se nomeiam como cristãos pelo simples fato de estarem em um culto. Isso aqui é importantíssimo, indispensável, na verdade. Mas a vida cristã, ser discípulo de Jesus, é muito mais profundo. E em cada domingo nós temos visto isso através, à luz das Escrituras, o que de fato precisa ter em nós, para que nós possamos sermos discípulos de Jesus, que imitam o Mestre, que assim reflete o caráter de Cristo na terra. E nessa noite, nós estaremos vendo o aspecto de um discípulo de Jesus como um servo. Diga comigo: discípulo, um servo. Vamos lá, 1, 2, 3 e... discípulo, um servo. Um escritor, certa vez, de forma muito assertiva, essa frase ele registrou e impactou muito meu coração. Gostaria de compartilhar com vocês aqui nesse momento. Essa frase diz assim: o que importa não é a duração da sua vida, mas a contribuição que ela dá. Não quanto você viveu, mas como você viveu. Vamos ler juntos mais uma vez para a gente afixar esse conceito? 1, 2, 3 e... o que importa não é a duração da sua vida, mas a contribuição que ela dá. Não quanto você viveu, mas como você viveu. Faz sentido, sim ou não, gente? Faz sentido. O que esse autor aí está afirmando claramente é que mais importante que longevidade de dias é o que a gente faz com os dias que nós desfrutamos nessa terra. Mais importante do que ter muitos anos de vida é entender o que eu estou fazendo com cada um desses dias da terra. Viver não tem a ver apenas com quantidade de dias da terra, mas o quanto que eu agrego nessa jornada. Isso é viver, é o quanto que eu agrego. E não quanto de tempo que eu desfruto dessa vida, sabedor de que a longevidade é uma bênção. Mas a longevidade de dia, sem saber agregar valor no dia a dia, ela não vai ser, de fato, valiosa. Sobretudo, é interessante a gente abordar esse tema sobre discípulo como servo, no momento em que nós vivemos, ou melhor dizendo, na era em que nós vivemos. Todos nós sabemos que nós estamos dentro de uma era que tem como nome a modernidade líquida. Alguns filósofos colocam como pós-modernidade, e enfim, dentre tantas características marcantes da pós-modernidade ou modernidade líquida, dentro da tecnologia avançada, dentro de tantas características, o liberalismo, o relativismo, são marcas dessa era, mas uma das marcas que eu queria trazer à tona, e que às vezes está presente em muitos de nós, que às vezes carregamos o coração como cristãos, é que uma marca da pós-modernidade chamada individualismo. O individualismo é uma marca da pós-modernidade que às vezes inconscientemente tem governado a nossa vida. Muitos dão o nome de que nós estamos na geração do selfie, né? Quem aqui nunca tirou um selfie? Além da característica da geração do selfie ser uma geração altamente envolvida com a tecnologia, ela, ao nomear a geração do selfie, é dizer a geração do eu. Eu. Onde essa marca do individualismo está muito presente. O que é o individualismo? O individualismo é a atitude de quem vive exclusivamente para si.
O foco central, o foco principal de uma pessoa que tem o individualismo no coração é apenas de ganhar, e não de contribuir e agregar. Ou o foco central é esse, o outro é muito mínimo. E por que eu estou dizendo aqui nessa noite, abordando essa mensagem introdutória sobre isso? Porque a gente precisa fazer um check-up do nosso coração. Por exemplo, o brasileiro, a gente vai falar da nossa realidade. Sempre quer saber o que ele vai ganhar. A gente precisa pensar sobre isso, porque às vezes isso envolve a nossa vida, por exemplo, financeira. A gente está interessado, o que eu vou ganhar do governo? Então eu vou sugar o máximo. Nessa negociação que eu vou fazer aqui, a negociação boa para muitas pessoas é aquela que o cara ganhou muito, e que às vezes o outro até saiu no prejuízo. Ah lá, nossa, o cara comprou lá gato por lebre, ganhei um lucraço nele. Não é nem ficar bom para os dois, é eu ganhar muito mais. Às vezes esse individualismo como uma marca da pós-modernidade, que eu falei, às vezes está inserido em nós inconscientemente, está presente nos nossos relacionamentos. Por exemplo, vida conjugal. Quantos não são as pessoas que casam hoje e elas estão em busca unicamente de serem felizes? E se o outro não a fizer feliz, não importa os outros princípios de um casamento. Eu não estou sendo feliz, o que eu faço? Separo. Porque eu não estou sendo feliz. A busca é pela felicidade, sendo que o grande princípio do casamento é fazer o outro feliz. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Um amor que nem sempre, às vezes, pode ser recíproco. Mas se ele assumiu essa postura, ele deve, assim, praticá-la. É um amor um tanto quanto incondicional. Mas nós vivemos uma geração em que esse individualismo, essa marca da pós-modernidade, é muito forte, inconsciente, em vários aspectos da nossa vida. As pessoas hoje, por exemplo, vão à igreja, pastor, e muitas delas fazem da igreja um verdadeiro shopping. Chegam na igreja como um balcão, o que a igreja tem para me oferecer? Sendo que a igreja é um corpo, onde eu devo entrar nela e dizer, como eu posso servir? Então, se a gente começar a perceber, a gente precisa ser criterioso num check-up do nosso coração, para ver se essa realidade da pós-modernidade, quando eu falo assim, individualismo, misericórdia, a gente tem que avaliar se isso não está presente em nós. Porque às vezes a gente investe um recurso tremendo num bem para nós, o que não tem nada a ver você fazer. Vou comprar algo top, algo extraordinário. Mas quando precisa de uma oferta missionária, qual a última vez que você fez uma oferta expressiva missionária? Ah não, para fulano eu não posso dar, mas para mim eu posso investir esse valor. Isso são traços, gente, que revela que o nosso coração pode estar inconscientemente muito tomado por essa marca, uma das marcas da pós-modernidade, que é o individualismo. É você lutar pelos seus sonhos, somente pelos seus. Você pode lutar sim, mas é a questão egoísta, individualista. Discípulo de Jesus, discípulo, servo, discípulo de Jesus tem como uma característica, a característica que ele deve adotar na sua vida é diametralmente oposta a esta. É a de ser servo. É de ser parecido com o mestre. Afinal, o texto que nós lemos, Marcos 10:45, diz que o Filho do Homem, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mesmo sendo Deus Todo-Poderoso. A gente precisa fazer um check-up no nosso coração. Porque se a gente não tiver a característica do servo, a gente precisa avaliar o nosso cristianismo, ou o nosso discipulado com Cristo, no que tange a ser parecido com Ele. Porque discípulo é aquele que imita o mestre. Característica básica de um discipulado, ou da palavra discípulo. Então, essa característica ela vem para nos moldar. E quando a gente começa a entender o quão tremendo, o quão poderoso que é isso para a nossa vida, quando eu consigo tornar essa realidade de ser servo, essa realidade de servir como algo habitual, como um hábito positivo na minha rotina, na minha vida, no meu dia a dia, é libertador, é divino, é bíblico, é transformador.
Eu quero colocar para você aqui 2 pontos básicos que são importantíssimos para que o hábito de servir, ou para que o servir se torne um hábito na nossa vida. O hábito é algo que você faz já automático. Servir vai ser algo automático. Como que eu posso tornar o servir algo automático? 2 conceitos básicos. Primeiro, eu preciso entender a indispensabilidade das pessoas. Primeira coisa para que eu consiga destravar do individualismo e começar a servir, é eu entender a indispensabilidade das pessoas. Que cada pessoa no mundo ela é extremamente valiosa. E que as pessoas ao redor do mundo, qualquer pessoa, elas são muito expressivamente necessárias para que eu possa viver, para que eu possa existir, para que eu possa alimentar, para que eu possa trabalhar, para que eu possa ser feliz. Eu preciso do outro. Até mesmo para desenvolver a minha vida com Deus. É indispensável. Algumas marcas que a gente, por exemplo, algumas formas, melhor dizendo, que a gente pode ter para identificar a indispensabilidade do outro, é você olhar para você agora mesmo, ao seu redor. O que você está vestindo? Aonde você está sentado? O que você se alimentou nos poucos minutos antes de vir para cá, talvez? Quantas dezenas, se não centenas de pessoas se envolveram para que isso se tornasse realidade agora para você? Uma roupa como essa. Quantas pessoas, desde o plantador de algodão, até o caminhoneiro, até o que vai colher, até o que vai separar, o que vai costurar, o que vai vender, tiveram que se envolver para que a gente pudesse vestir. O outro é indispensável. O que você lanchou hoje, comida que você comeu no almoço, quantas, desde o cara que plantou até o cara que vendeu no supermercado, que cozinhou, quantas dezenas, se não centenas de pessoas se envolveram para que você pudesse comer uma colher de arroz. No trabalho, você precisa do outro? Ou você vende para você mesmo? O seu trabalho só faz sentido se tiver o outro. E a família? Só existe se houver? Não existe família sem o outro. Então, quando eu entendo a indispensabilidade das pessoas, eu começo a ver o quão indispensável também é eu tratar bem as pessoas e servi-las com excelência. Afinal, a minha vida só se torna vida, sentido, só tem sentido se o outro estiver à minha volta. Imagina, gente, se fizesse aqui, mês de maio, não tivesse um lixeiro trabalhando. Não vai ter coleta de lixo. A gente nem vê os meninos, os meninos estão com condição física fora do mas estão alegres, né? E está cantando, está pulando, aquele negócio todo. A academia que esses meninos fazem ali. Mas imagina um mês sem coleta de lixo lá na porta da sua casa, na cidade. Imagina o que isso ia virar. Doenças, insetos, aquele monte de trem. Olha que horror. Todas as pessoas têm valor. Você senta num restaurante, às vezes a gente não olha para o garçom, talvez a pessoa que está atendendo, como se fosse menor. E se você está ali desfrutando, é porque ele está ali trabalhando, te proporcionando um momento agradável. Então, a primeira chave simples que eu preciso virar é entender a indispensabilidade das pessoas. Tanto que a Bíblia diz, Filipenses 2:3, considerai os outros superiores a vós mesmos. Ou seja, olhe o outro com alto valor de importância. Dê a outro um alto valor. Por quê? Porque quando eu considero o outro importante, automaticamente eu vou respeitá-lo. Porque uma pessoa que eu considero ela mais importante, né, no sentido superior, eu vou respeitá-la. Eu vou tratá-la bem. Eu vou tratá-la como honra. Como algo de grande valor. Eu vou oferecer o meu melhor. Então as pessoas são indispensáveis. É uma primeira coisa que a gente precisa ter nítido no nosso coração. A segunda coisa é a preciosidade do ato de servir. Nós fomos colocados nessa terra para contribuir positivamente. A gente não foi criado, gente, nem tem como ser criado só para extrair coisas. Tem gente que é igual o Tasmanina, só quer... O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? Só quer consumir, só quer extrair, só quer sugar. É tão
forte, às vezes, essa característica do individualista e essa marca de querer, às vezes, sugar das pessoas, e muitas pessoas travam relacionamentos simplesmente, a gente até ouve essa nomenclatura, por interesse. Olha lá, é amigo interesseiro. É uma coisa que a gente ouve muito pessoas falando sobre isso. Então a gente precisa entender a indispensabilidade do outro para que eu possa viver, ser feliz em todos os aspectos, trabalhar, ter família, etc. E eu preciso entender a preciosidade do servir, que eu fui criado nessa terra para cumprir essa missão. E se você me perguntar, pastor, o que significa servir? Se eu tivesse que dar um conceito, eu anotei aqui, servir é a capacidade que alguém tem de se importar com o outro. Se eu tivesse que resumir uma frase, servir é a capacidade que alguém tem de se importar com o outro. Porque quando eu importo com o outro, o que eu faço? Eu manifesto isso através de atitudes do servir. Então, olhando para aquele que o discípulo deve olhar, o mestre. Jesus, ele é a maior inspiração, o maior modelo para o mundo, sobre servir. Eu já falei isso várias vezes aqui na igreja. Jesus não deixaria de ser Deus, não deixaria de ser santo, não deixaria de ser satisfeito em si mesmo, não deixaria de ser adorado, os anjos estão lá adorando, 24 horas diante do trono, não deixaria de ser adorado, se ele continuasse no céu. Se ele continuasse lá no céu, ele continuaria sendo rei, senhor de toda a terra. Mas ele desce a essa terra para servir pessoas, para glorificar a Deus, para cumprir um propósito eterno e para servir. Tanto que o texto que nós lemos diz o quê? Eu vim para servir. Ele não veio por causa dele, ele veio por causa de quem? De nós. Uma inspiração. Ele deixou, entre aspas, vamos assim dizer, o conforto do céu, por conta do benefício de pessoas. E o discípulo, como eu disse no início, a nomenclatura básica, a definição básica, é aquele que imita o mestre. E se eu imito o mestre, eu preciso ter intrínseco, na minha alma, na minha vida, no meu dia a dia, essa prática do servir ao outro. Quando Jesus veio para servir e dar, pode chamar o Josué, que o nosso tempo já está meio curtinho hoje, servir e dar, ele manifestou amor, sim ou não? Sim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, quando Jesus veio a essa terra, foi uma declaração de amor por nós. E aí a gente começa a ligar os fatos e perceber que toda vez que eu sirvo pessoas, eu estou manifestando o que, gente? Me ajuda aí. Amor. E se eu manifesto amor pelas pessoas, eu começo a cumprir o segundo grande mandamento, que é amar o próximo. E isso tem a ver com a sua vida espiritual. Quando eu sirvo pessoas, eu estou edificando a minha vida com Deus. Eu estou declarando amor pelas pessoas. Só o ato de servir. Eu estou dizendo, você é importante. Eu estou dizendo que eu amo essa pessoa. Eu estava lendo uma frase que diz assim, o seguidor de Jesus, um seguidor de Jesus maduro, um discípulo de Jesus, ele deixa de perguntar, quem irá alcançar as minhas necessidades? E começa a perguntar, as necessidades de quem eu vou alcançar? Olha a mudança. Todos os ambientes que às vezes a gente chega, a pergunta é, quem irá alcançar as minhas necessidades? O que eu vou ganhar com isso? Só que quem é discípulo deve inserir-se nos ambientes, perguntando, as necessidades de quem que eu vou alcançar? Amanhã, por exemplo, a gente podia acordar pensando nisso. A necessidade de quem que eu vou alcançar hoje? Olha, gente, quando a gente faz essas perguntas, a gente começa a perceber o quanto, às vezes, o individualismo está presente no nosso coração. O mar morto é um mar morto justamente porque ele não deságua para lugar nenhum. Lá não tem vida, não tem peixes, não tem água. Porque o pastor Tiago sempre diz, já disse algumas vezes essa frase, nós não podemos ser uma represa, nós precisamos ser um rio. Quando nós atuarmos assim como um rio, nós de fato vamos viver uma vida com propósito, uma vida pela qual Deus nos chamou, e sermos não religiosos, mas verdadeiros discípulos de Jesus. Eu vou te dar aqui em rápidos minutos
em rápidos minutos, algumas confirmações aqui bíblicas, alguns benefícios extraordinários para que você e eu possamos sair daqui, que a grande questão não é ter mais conceito na mente, é viver isso na prática. É sair da obesidade cerebral, de ter só informação, conceito, ter muitas palavras bonitas para falar e não ter atitude. Isso é construir casa sobre areia. Então a gente precisa muito mais do que um estudo bíblico sobre servir, é agir servindo. E eu quero aqui, nessas rápidas palavras, talvez tornar isso um pouco mais prático na nossa vida, porque quando a gente fala em servir, a gente pensa, eu vou ajudar aquele cara que fica lá na porta do meu trabalho pedindo, ok, maravilhoso, vou ajudar a instituição tal, vou fazer um projeto social tal, ok, maravilhoso, isso é servir? Sim, mas o servir do discípulo de Jesus é no dia a dia. Jesus servia no dia a dia, é com a atenção que Ele dá, é uma palavra que Ele dá, é um acolhimento que Ele dá, é uma ajuda que Ele dá, é o dia a dia. Eu posso servir dentro de casa. Eu posso acordar amanhã e falar assim, como eu posso servir melhor a minha mãe hoje? Será que eu posso ajudar naquela tarefinha? Parece simples. Recolher o lixo, lavar a vasilha, enxugar a vasilha. Servir. Como eu posso servir amanhã melhor a minha esposa? Eu faço tantas coisas, às vezes a gente entra no piloto automático. Comece a agregar isso no seu dia a dia. O que eu posso fazer? Não precisa de coisa mirabolante. Como eu posso servir melhor o meu marido? Como eu posso servir melhor o camarada que trabalha comigo? Por que eu trato ele como um concorrente? Por que eu não posso fazer desse vendedor que trabalha aqui comigo, ajudá-lo em alguma tarefa? Ele está ali vendendo, por que eu não posso agregar para que ele possa ter uma venda bem sucedida? Por que só eu tenho que ganhar? A gente precisa trazer isso para as esferas rotineiras da nossa vida. Isso é libertador, gente. Isso é divino. Isso é bíblico. E eu vou te provar rapidamente o quão tremendo que isso é. Primeira coisa, nós fomos criados. Eu não estou falando todo ser humano, estou falando de todo ser humano. Eu não estou falando só de crente, não. O ser humano foi criado para servir. Ser humano. Crente não, foi criado por Deus para servir. Isso está inerente, intrínseco no DNA do ser humano. Efésios 2,10 diz assim, Deus nos criou para que fizéssemos boas obras, que Ele já havia preparado para nós de antemão. Então desde a eternidade, Deus projetou o homem para que ele pudesse servir. Eu e você não fomos criados para viver só para nós mesmos, para os nossos sonhos, sem se preocupar com as pessoas. Deus nos colocou nessa terra para abençoar o outro, para ajudar alguém, para servir o próximo. E quando nós assim fazemos, nós é que saímos lucrando. John Maxwell, um pastor, escritor muito voltado para a liderança, ele diz assim, sem dúvida alguma, o que proporciona realização pessoal envolve os outros. Quer ser realizado na sua vida pessoal, isso vai envolver o outro. Uma pessoa totalmente focada em si mesma sempre se sentirá insatisfeita. Por isso que eu disse que servir pessoas é libertador. Alguns benefícios. Anote primeiro, a sua vida física e espiritual melhora. Porque Deus colocou no seu DNA neurotransmissores. É comprovado cientificamente que todas as vezes que uma pessoa faz algo eticamente correto em favor do outro, você faz uma boa ação, independente se é crente ou não, o ser humano, toda vez que ele faz algo eticamente positivo para o outro, ele ativa neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar dele. Por exemplo, serotonina, ocitocina, são ativados. Se você não faz, igual quando você faz atividade física, não ativa neurotransmissores, o ato de servir também ativa neurotransmissores, que geram bem-estar no seu organismo. Por exemplo, a serotonina, alegria, euforia, bem-estar, prazer, é liberado quando você faz algo eticamente correto em favor do outro. Se eu perguntar para o Pedrinho que estava aqui falando do testemunho, que saiu na sexta-feira à noite, depois de uma semana toda de trabalho, foi lá, quarto por quarto, expondo de alguma forma a vida.
Mas foi lá. Agora pergunta, quando ele saiu de lá, qual foi a satisfação do coração dele? A gente viu pelo testemunho que ele deu aqui. Ele estava lá servindo. Ele e toda a equipe, como os meninos estão fazendo isso toda semana. Aí pergunta, quem é que saiu? Quem sai de lá assim, com a alma parecendo que está nas nuvens? Porque Deus colocou em mim, em você e em todo ser humano esses neurotransmissores que vão ser ativados e vão te dar bem-estar, prazer, alegria quando você servir pessoas. Eu sei que você já teve a oportunidade de tirar roupas para o bazar, de ajudar uma criança que está necessitada, uma pessoa que passa pedindo comida. Quando você já fez essas ações, você vai ver o quanto que isso é satisfatório. Imagina lá sua mãe dormindo, você corre, vai lá e faz a limpeza, arruma a mesa, sei lá, faz um negócio lá em favor da sua mãe, de sua esposa. Aquela surpresa. E aí o outro que recebe precisa ser inteligente. O outro que recebe o favor do outro precisa ser inteligente. Tem gente que perde a oportunidade. O outro ajuda e vai falar, não fez mais do que a obrigação. Fez mais do que a obrigação, tem que fazer mesmo, é isso mesmo. Aproveita, meu irmão. Lembra do conceito, comportamento reforçado é repetido. Quando você confirma um comportamento positivo, a pessoa automaticamente vai repetir esse comportamento. A crítica, ela abate. O elogio, ele faz com que a pessoa repete. Porque eu fiz aqui e fui elogiado. A ocitocina, o negócio já envolveu meu coração, senti prazer. Qual outra oportunidade que eu vou fazer? Faz bem para a sua saúde física e emocional o ato de servir pessoas. Se não bastasse, a sua vida espiritual, obviamente, é extremamente edificada. Tanto quanto quando você ora. Porque quem não ama quem odeia o sermão, ou quem não ama o sermão, é quem vê, não pode amar a Deus, é quem não vê. A Bíblia diz que é mentiroso quem assim se porta. Quando eu amo o próximo, eu cumpro o segundo grande mandamento. Quando eu amo pessoas, olha como a minha vida espiritual é edificada, eu cumpro o mandamento. O fruto do Espírito Santo é evidenciado. Porque qual que é o primeiro gomo do fruto do Espírito? Amor. Um fruto do Espírito Santo é evidenciado. Amor. Eu cumpro o segundo grande mandamento. Eu revelo Cristo às pessoas, porque Cristo, Deus é amor. Só o ato de eu servir, a minha vida espiritual vai crescendo assim, ó. Não é só oração que faz a sua vida espiritual crescer, não. Quando você serve pessoas, no dia a dia, gente, no seu ambiente do trabalho, no seu patrão. Olha, a Tamires me pediu o copo de água aqui. Eu vou falar da experiência que eu vi. Eu fui lá correndo assim, na maior alegria que eu fiquei feliz de poder ajudá-la aqui no momento que ela estava, talvez com essas fumaças aí, esse negócio diferente assim. Eu fiquei, é um negócio que acontece assim, simples, peguei um copo de água. Fora da recompensa que eu vou ver aqui em 2 minutinhos finais aqui. Emocional, físico, espiritual, porque Deus é glorificado quando os homens fazem boas obras. Mateus capítulo 5, verso 16. Deus é glorificado. Se você está fazendo aqui, ó, Deus está sendo adorado. Deus não é só adorado quando eu estou aqui no culto, chorando, levantando as mãos e cantando. Ele está sendo adorado? Sim, mas quando eu estou ajudando uma pessoa, eu não estou orando, estou só ajudando, estou mandando uma mensagem, estou sentando para ouvir uma pessoa, estou ajudando uma tarefa. Deus está sendo glorificado. Sua vida espiritual está assim, ó. Se não bastasse os seus relacionamentos pelos quais a sua vida circula, os seus relacionamentos, eles são melhorados também, sua vida familiar e social. Afinal, imagina as mães, imagina o seu filho o tempo todo com prazer em servir. Olha aí, ó, o pessoal está glorificando, já está rodando, as mamães, né? Imagina, você vai fazer, nossa, esse menino é uma bênção, sim ou não? Meu marido é uma bênção, ajuda com essa criança. Minha esposa é uma bênção. Prepara esse almoço com carinho, me ajuda nisso aqui, etc. Cada um dentro do seu contexto. Servir pessoas no ambiente familiar, no ambiente profissional, eleva o nível, a qualidade dos nossos relacionamentos. Tudo, gente, você sendo um discípulo, só estou falando da característica do servir. Relacionamentos familiares, relacionamentos, de forma geral, relacionamento social, na vida, no dia a dia. Com as pessoas. E por último, a sua vida. Você vive uma vida com propósito, com significado. Tem uma frase que é dada como escrita por Albert Einstein, diz assim: só se começa a viver quando se vive para os outros.
Então, eu falei aqui, o tempo não vai nos permitir, mas eu falei só de um tópico, de 5 que tem ali. Um tópico. Você e eu fomos criados. Nem falei do nível dentro do contexto, vamos dizer assim, dos salvos em Cristo. Porque você não só foi criado para servir, mas você foi salvo para servir. O serviço não compra a nossa salvação. Nós somos salvos pela graça, mas o serviço é um resultado dela. Nós somos colocados, porque a fé sem obras é morta. O serviço não pode comprar a minha salvação, como muitas vezes movimentos religiosos dizem. Não, você ajuda o próximo, você está garantido no céu. Não. A salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Mas quem é salvo serve. Ela não compra, mas ela é resultado. Ela é resultado. Então, se eu, por exemplo, digo que sou salvo em Cristo, mas no meu coração não desperta a vontade de servir no reino, de servir pessoas, alguma coisa errada está com a minha vida com Deus. Porque eu fui salvo para servir. Eu fui criado para servir. Eu fui salvo para servir. Tem textos que nos mostram que nós fomos chamados para servir. Chamado por Deus, Deus nos chama. A ordem de Deus é que nós sirvamos. Há uma ordenança de Deus para que a gente sirva. Nós somos moldados por Deus para servir. Ou seja, você tem características muito preciosas e específicas que são muito positivas para agregar valor na vida de pessoas específicas. Você tem dom, talento. Agora a parte ali, os meninos do louvor cantam, muitos deles cantam profissionalmente, estão aqui com dom e talento que Deus deu a eles, servindo. Isso independente de qualquer coisa. Gente, ele é filmando na mesa e estou colocando aqui dentro do nosso ambiente. Mas às vezes a pessoa tem uma área. Eu lembro aqui que essa parte elétrica foi o Aldemar, falecido Aldemar, sabia de eletricidade e procurou. Quando a gente começou a mexer aqui, pode deixar que eu vou dar um jeito, pastor, paga aí os equipamentos, eu vou fazer aqui da forma que, dentro daquilo que eu posso, o meu melhor, vou servir com o que eu sei. Tantas vezes tem irmão que vem aqui uma vez por semana, uma vez no mês, trocar essas lâmpadas e no seu... São pessoas que entendem a área que tem e servem, igual o Thiago na mídia montou todo esse sistema aí para a gente, para que hoje chegasse. O Thiago trabalhava na InterTV e era membro aqui da igreja, começou a ajudar, a colocar ali, pôs um celular. Hoje nós temos aí uma mídia muito estruturada, porque são dons específicos às vezes que Deus deu a você, que vão servir ao reino. Olha, através dessa atitude dele, um time que tem hoje, gente, treinada por ele, pessoas que eram leigas. Hoje ele é contratado agora da igreja, que bênção, maravilha, tão demanda que tem, porque sempre serviu com muito amor. Quem é salvo, diga comigo, quem é salvo, serve. Então eu gostaria que nós pensássemos sobre isso, e anote essa última frase: o servir na terra ecoa na eternidade nos céus. O servir na terra ecoa na eternidade dos céus. Apocalipse 20:12 diz assim: vi também os mortos, e os grandes e os pequenos, postos de pé diante do trono. Então se abriram os livros, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. O fato de eu servir, além de todo esse impacto físico, emocional e espiritual, de propósito no presente, está sendo registrado no céu. Por isso que a gente tem que servir com a motivação de ser visto por Deus. Tanto que o texto bíblico de Mateus fala: sua mão direita da esquerda não fique sabendo, porque seremos recompensados por Ele. Se a gente dá um copo de água para um pequenino, a Bíblia diz, quem recebe um profeta, acolher um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Então é muito impactante, no físico, nas emoções, nos relacionamentos, na vida espiritual, e está fluindo na eternidade lá, o fulano, os livros vão ser abertos, está sendo registrado. Então nessa semana eu quero desafiar você a desfrutar e vivenciar essa experiência incrível, de quebrar qualquer individualismo que às vezes não é consciente, é inconsciente, que tenta travar o nosso coração, e começar a pensar: o que eu posso fazer hoje por alguém?
Às vezes é uma mensagem que você manda no WhatsApp, é uma oração. O que você pode fazer? Uma tarefa. Surpreende alguém. Não pense em nada muito mirabolante. Comece a fazer. Torne isso um hábito na sua vida. E você vai ver o quanto libertador, o quão divino e o quão parecido com Jesus você vai ser. Coloque-se de pé, por gentileza. O Ministério de Louvor pode vir aqui, por fineza. Eu estava, esse final de semana passado, a missionária Diana, que é uma jovem aqui da igreja, que vive integralmente para missões. Eles moram na base da Jocum, no Mato Grosso. Eu sempre confundo Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas eu acho que ela está no Mato Grosso. E próximo da base onde ela está, uma aldeia indígena sofreu um problema numa barragem de água lá. E aí paralisou o fornecimento de água na aldeia. Esses missionários que ficaram sabendo da Jocum, eles rapidamente começaram a se mobilizar. Tanto que a nossa igreja, vários irmãos tiveram aqui o privilégio e se colocaram à disposição para poder ajudar financeiramente nesse projeto, onde eles compraram lá bombas de água, os negócios que precisavam. Os missionários compraram, através dessas ofertas voluntárias, compraram os equipamentos, tudo que precisava, foram até essa aldeia, fizeram o que tinha que ser feito, construíram lá, remanejaram, juntaram uma equipe, não sei se era de 10 pessoas, foram lá e restauraram essa captação de água. Foi a oportunidade que eles tiveram, através dessa ação, para comunicar do amor de Deus. Você acha que aqueles indígenas que ali estavam, aqueles índios, aquela comunidade que ali estava, estariam abertos para ouvir o amor de Deus da boca deles? Sim ou não? Depois de um ato como esse, sim ou não? Eles trouxeram água de novo para a aldeia, reuniram. Podemos fazer uma oração por vocês? Começaram a orar por aquele pessoal, a compartilhar do amor de Deus para eles, através do ato de servir. A gente ouve muito sobre network nessa época, agora essa geração, e às vezes a pessoa quer conectar sempre com o outro, pensando que ele pode extrair para o outro, quer fazer um network saudável, chega no outro para falar: o que eu posso agregar na sua vida? O que eu posso fazer para te servir? Você vai estar quebrando o fluxo dessa geração com um princípio bíblico que é transformador para mim e para a sua vida, e impacta os corações, glorifica a Deus, está sendo registrado na eternidade. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. E uma oração que eu fiz nessa noite foi: Senhor, me dê sensibilidade, que às vezes a gente entra num ativismo tão desenfreado que a gente não percebe oportunidades nobres de servir. Eu pedi: Senhor, me dê sensibilidade para poder, em qualquer momento e hora do dia, servir pessoas. Às vezes eu estou no trânsito, alguém quer entrar na minha frente, aí eu vou acelerar o carro. Por que eu não posso reduzir ou frear e fazer com a pessoa assim: entra, pode entrar. Talvez vai atrasar-me 30 segundos, mas pode marcar muito positivamente uma pessoa. Simples. Jesus serviu pessoas na simplicidade. Às vezes a gente quer muita coisa mirabolante, e é na prática do dia a dia, é sair por aqui, é ajudar uma pessoa aqui, a fazer uma coisa, a carregar uma coisa. Tudo isso está sendo visto por Deus, está ativando em você o servir. E eu quero declarar que isso vai se tornar uma realidade na sua vida, no seu coração, cada vez mais e mais. Se você já tem isso como hábito, isso vai se tornar ainda maior no seu coração. Então coloque a mão sobre o seu coração agora e comece a cantar, e comece a declarar isso sobre a sua vida nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero declarar que ministérios serão ativados aqui nesses minutos finais. Deus vai trazer à mente o seu chamado. Deus vai trazer na sua mente coisas que aparentemente são simples, mas que vai ativar em você algo que Ele te deu.